tem que sair. Ó Senhor Jesus. Vamos desfrutar, vamos ali. Pois é o Senhor quem nos conduz à terra prometida, sem retroceder, nunca temer, e em todo canto entoará um hino de vitória que Deus nos dá. Um hino de vitória que Deus nos dá. Eia, então vamos subir, a terra possuir, pois contra nós nada prevalecerá. Eia, avante sem temor, ao firmes do Senhor, na tua terra Ele nos fará herdar. É tempo de conquistar e expulsar o inimigo, com forte espírito a cooperar com Cristo em sua vida. Jamais hesitar, não duvidar, não ter gigantes em nossa visão. Brademos a vitória, triunfa alcançar. Brademos a vitória, triunfa alcançar. Eia, então vamos sair, seu reino expandir, com o Senhor sobre as nações reinar. Eia, avante os nossos pés, a promover a fé, e o seu reino Ele nos fará herdar. Milhares de guerreiros em comunhão, soldados no centro da praça, em todo lugar, já determinados a alcançar. Eia, então vamos sair, seu reino expandir, com o Senhor sobre as nações reinar. Eia, firmemos nossos pés, a promover a fé, e o seu reino Ele nos fará herdar. É hora de renovar a força do nosso espírito, pois é o Senhor quem nos conduz à terra prometida, sem retroceder, nunca temer, e em todo canto ecoará um hino de vitória que Deus nos dá. Um hino de vitória que Deus nos dá. Eia, então vamos subir, a terra possuir, pois contra nós nada prevalecerá. Eia, avante sem temor, ao firmes do Senhor, na boa terra Ele nos fará herdar. É tempo de conquistar e expulsar o inimigo. É tempo de conquistar e expulsar o inimigo, com forte espírito a cooperar com Cristo em sua vida. Jamais hesitar, não duvidar, não ter gigantes em nossa visão. Brademos a vitória, triunfa alcançar. Brademos a vitória, triunfa alcançar. Eia, então vamos sair, seu reino expandir, com o Senhor sobre as nações reinar. Eia, firmemos nossos pés, a promover a fé, e o seu reino Ele nos fará herdar. Milhares de guerreiros em comunhão, soldados valentes no sol capital, no centro da praça, em todo lugar, já determinados a reino alcançar. Eia, então vamos sair, seu reino expandir, com o Senhor sobre
firmemos nossos pés a promover a fé, e o seu reino ele nos fará herdar. Ó Senhor Jesus, eia, vamos sair, seu reino expandir. Ó Senhor Jesus, agora nós vamos ter um momento também muito especial, que é o nosso hino de nossas ofertas. Nós vamos ofertar, essas ofertas serão destinadas aqui para o local de reuniões. Nós estamos dando continuidade a algumas reformas, né? Vai ter a reforma do telhado. Então o Senhor está contando conosco para levantar esses recursos, para dar continuidade também à obra, para receber melhor os irmãos. Amém? Nós vamos louvar o hino, celebrar e com júbilo ao Senhor. Os irmãos que querem ofertar via Pix também está aqui projetado o CNPJ da Igreja de São Luís. Amém? Ó Senhor Jesus, celebrar e com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Adentrar seus átrios com louvor. Dissipou as trevas, nos trouxe a luz. Para o seu reino ele nos conduz. Rompeu as barreiras todas, revigora nossas forças, cheio de poder e de vigor. Vamos apressar a volta do Senhor. Rompeu as barreiras todas, revigora as nossas forças, cheio de poder e de vigor. Vamos apressar a volta do Senhor. Ele é o Deus da minha salvação, é a minha santificação. Herdarei o prêmio, o galardão. Se na terra eu for a sua expressão, rompeu as barreiras todas, revigora as nossas forças, cheio de poder e de vigor. Vamos apressar a volta do Senhor. Rompeu as barreiras todas, revigora as nossas forças, cheio de poder e de vigor. Vamos apressar a volta do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer ao Senhor pelas ofertas. Vamos estender as nossas mãos. Amém. Amém. Senhor Jesus, amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, amém, por nos ter concedido a graça, sim, Senhor, de cooperar contigo. Amém. Senhor, ainda nos mantém, Senhor, com esse coração. Amém. Senhor, venha abençoar essas ofertas. Sim. Senhor, venha multiplicar. Amém. E, Senhor, venha dar sempre esse coração voluntário para ti, Senhor, para edificar a tua casa. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor. Amém. Essa semana a gente desfrutou da leitura desse livro, né? Exército de Vencedores, e a gente vai ouvir uma palavra que é o resumo dessa semana. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor pela sua infinita misericórdia. Devemos estar juntos para desfrutarmos desse livro. Creio que os irmãos estão lendo nos seus grupos familiares. É um livro muito rico, uma palavra muito oportuna, e mostra que o Senhor quer um exército de vencedores. Nessa corrida, nessa maratona que nós estamos vivendo nesses últimos dias, o Senhor não quer apenas um único vencedor. O Senhor quer um exército de vencedores. E aqui diz assim: aliste-se já. Nós já estamos alistados, né, irmãos?
Mas ainda o Senhor, Ele quer alistar outras pessoas para fazer parte deste exército. Ó Senhor Jesus, nesse livro, o nosso amado irmão Pedro Dong, nosso apóstolo, ele nos mostra que o exemplo da história do povo de Israel. Em 1948, houve uma restauração desta nação que estava totalmente destruída. Eles foram várias vezes exilados, levados cativos, foram dispersos, perseguidos, maltratados, mortos. Mas Deus tem uma promessa para esse povo. É o povo da promessa. Assim como nós hoje também somos o povo da promessa de Deus. Deus tem uma promessa para nós. Ainda que sejamos, assim como o povo de Israel, apenas um remanescente. Na época de Neemias, no Antigo Testamento, quando Deus havia falado que o povo deveria voltar para restaurar a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, a nação de Jerusalém, não foram os mais influentes que voltaram para reedificar Jerusalém, mas sim foram os mais humildes. Mas os que eram mais abastados, eles ajudaram, porque o coração deles estava voltado para Jerusalém. E Deus usou aqueles poucos, assim como o Senhor quer nos usar hoje. Somos poucos, mas o Senhor fala para nós: não temais, ó pequenino rebanho. Então o Senhor nos vê como um pequeno rebanho, mas um rebanho que vai dar base para a sua volta, para restaurar Jerusalém, que representa a igreja hoje, por meio do seu exército, por meio de Sião, a fortaleza de Sião. Ó Senhor Jesus, eu gostaria de ler com os irmãos Efésios capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10, que mostra o âmago, o centro dessa visão que influenciou a vida do nosso apóstolo Paulo, e que também quer nos influenciar nessa era, nesses últimos dias que antecede a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Todos acharam? Vamos ler juntos? O que diz aí, amados? Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Versículo 10. Agora vamos ler de novo, né? Como exército, né? De fazer... Nós estamos num processo maravilhoso, numa era muito especial, num momento muito especial, mas o Senhor quer nos alertar, quer nos mostrar que nesse momento especial Ele precisa de nós. O Senhor quer tomar de volta o seu reino. Nós vimos na história, e esse livro fala um pouco sobre a história da criação de Deus. Lá no princípio, em Gênesis, Deus havia criado os céus e a terra, todo o universo, de forma perfeita e harmoniosa. Mas houve uma rebelião, e essa rebelião foi liderada por Lúcifer, que a gente vê lá em Ezequiel 28 e Isaías 14, que era um ser, uma criatura de Deus, que foi levantada por Deus para governar todo aquele mundo, toda aquela era, a era pré-adâmica. Mas tanto em Ezequiel 28, como em Isaías 14, nós vemos que essa criatura
ela se rebelou contra Deus. Sabe por quê, irmãos? Por causa do orgulho. Ó Senhor Jesus. E por causa do orgulho de Lúcifer, ele foi lançado ao mais profundo do abismo, lançado por terra. E ele desencadeou uma das maiores das rebeliões de toda a humanidade. Ele se rebelou contra a criação de Deus. E lá no Gênesis, na recriação de Deus, quando Deus cria Adão e Eva, logo ali no início nós vemos que, por meio da serpente, Eva já foi logo enganada ali. Porque nessa criação de Deus, Deus queria que o homem governasse. E Satanás enganou Eva, e ali desencadeou toda uma situação, toda uma rebelião. E é nesse contexto hoje que nós nos encontramos, irmãos. Muitas das vezes nós imaginamos assim, puxa, mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho uma natureza boa, eu não tenho ambição, não mexo com as coisas dos outros, não pratico pecados imorais, mas automaticamente, por causa da rebelião de Satanás, por causa da desobediência de Eva, consequentemente de Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Romanos fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa da desobediência de Adão, toda a humanidade pecou diante de Deus. Só que a história não para aí, irmãos. Deus quer restaurar esse reino de volta. Deus confiou a Lúcifer todo o reino, todo o governo deste mundo. Tanto é que no capítulo 4 lá de Mateus, ele oferece isso para o Senhor. Ele disse para o Senhor, depois do Senhor haver sido batizado, quando o Senhor foi para o deserto na tentação, Satanás, o inimigo de Deus, ofereceu para o Senhor, disse para o Senhor, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O Senhor poderia ter caído naquela tentação ali, como muitos hoje caem na tentação do inimigo, porque ele tem essa autoridade, ainda que clandestina. O irmão Pedro tem nos mostrado que essa autoridade não é propriamente dele, mas ela é usurpada, ela é clandestina, e ele usa isso hoje para tentar enganar o homem, assim como ele tentou enganar o Senhor Jesus. E o Senhor deu uma resposta para ele: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás e darás culto. Essa foi uma determinação do Senhor, porque Ele já havia desde o princípio sido estabelecido por Deus. Nós vimos aqui em Efésios que o Senhor quer fazer convergir, Deus quer fazer convergir nele quem? Em Cristo, a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Ou seja, tudo tem que voltar para a autoridade do Senhor, de Cristo. Mas as coisas ainda hoje não estão centralizadas na pessoa de Cristo. Esse livro, irmão, vem nos mostrar, é um livro muito especial. Eu encorajo todos os irmãos a adquirir esse livro e ler. Ele vem nos mostrar quais são as estratégias de Satanás para tentar nos enganar, nos iludir, nos tirar desse foco, desse alvo tão maravilhoso que é o alvo de Deus, que é o propósito de Deus, que é o propósito eterno de Deus. Em todas as épocas, em todas as eras, Deus tem levantado pessoas para cumprir o propósito de Deus. Nós vimos ali, por meio desse hino que nós cantamos, Senhor, Davi jurou. Davi foi uma pessoa levantada por Deus naquela era, naquela época, para quê? Para estabelecer um reino para Deus. Davi não foi o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel foi Saul.
o povo de Israel não queria mais que o Senhor governasse por meio de Samuel, que era sacerdote. Eles pediram um rei para Samuel. E aí Samuel ficou muito triste quando soube que o povo queria um rei. E foi diante do Senhor falar sobre essa questão. E o Senhor viu que Samuel estava muito triste. E o Senhor falou para Samuel: não foi a ti que eles rejeitaram, mas foi a mim. A tristeza de Samuel retratava a tristeza do Senhor, porque eles não queriam mais ser governados pelo Senhor. E hoje não vemos diferente hoje nessa humanidade em que nós vivemos, em que as pessoas não querem mais ser governadas por Deus. O irmão tem nos mostrado isso, o irmão Pedro tem nos mostrado isso através do livro de Salmo, mostrando que as pessoas hoje não querem mais ser governadas por Deus. Então eles queriam um rei a exemplo dos povos pagãos. E o Senhor mostrou para eles ali como é que o rei iria proceder e como eles deveriam se sujeitar. O rei deveria subjugar eles. Tudo que eles plantassem, tudo que eles produzissem seriam dado ao rei. Dos seus animais, dos seus filhos seriam apresentados para servir o rei, tanto na casa real quanto no serviço do exército. E ali eles pediram o rei e Samuel teve que obedecer, e o Senhor consagrou Saul como rei de Israel. Mas Saul, no início, era humilde. Até apresentou que ele era de uma tribo pobre, da menor das tribos de Benjamim. Mas depois ele se orgulhou, a exemplo de Lúcifer. Então, por causa da sua desobediência, Deus precisou levantar um outro rei. Qual era esse rei, irmãos? O rei Davi. E a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi tinha um coração de arrependimento. Davi, quando foi escolhido, ele não estava lá na casa quando Samuel foi para consagrar, porque Deus já havia determinado que ele deveria ir ali na casa de Jessé consagrar um de seus filhos. E Jessé simplesmente apresentou todos os seus filhos. Quando Samuel viu o primeiro filho, que era um filho bonito, aparente, ele pensou consigo mesmo: esse deve ser o que o Senhor consagrou. Mas Deus disse para ele, disse assim: Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o interior. Então, irmãos, Deus quer trabalhar o nosso interior, a nossa natureza. E Deus quer nos mostrar que nós precisamos, irmãos, ter um coração de obediência, de simplicidade, de crer nas promessas de Deus. Não é simplesmente crer, dizer eu creio, mas é no nosso viver diário mostrar que nós de fato cremos na promessa do Senhor. É uma vida de fé. E nós temos que tirar do nosso meio também, irmãos, a incredulidade, por falta da nossa obediência. Quando nós só simplesmente ouvimos as palavras todos os dias, todos os finais de semana, todos os dias de reunião, e não mudamos a nossa atitude, a nossa maneira de ver, de pensar, e agimos da mesma maneira como nós procedemos anteriormente, e não mudamos a nossa maneira, isso demonstra que o nosso coração não é um coração de crer na palavra do Senhor, mas é um coração de incredulidade. Deus fala e nós não obedecemos. Não que a gente diga assim: Deus, eu não obedeço a tua palavra, eu não quero obedecer a tua palavra. Nós não temos coragem de falar isso. Mas as nossas atitudes denunciam isso. Quando só simplesmente ouvimos mensagem após mensagem, reuniões após reuniões, hino após hino, cantamos, nos alegramos, mas porém no nosso viver diário nós não temos uma reação positiva a tudo que o Senhor está falando para nós. Então, irmãos, o Senhor Ele quer mudar toda a nossa maneira, né? O irmão mostrou nessa conferência, nessas mensagens maravilhosas que o Senhor está falando para nós, que nós não podemos só ter uma mudança de 180 graus
nem de 360, mas nós temos que ser mudados de esfera. Sair dessa esfera terrena, corriqueira, diária, que muitas das vezes nos atrapalha de ter uma visão celestial e poder derrotar Satanás, que é na esfera celestial. Não é na esfera terrena, não é na mente, não é nos nossos próprios pensamentos, não é a nossa maneira vã de viver. Como disse lá em Efésios, que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. É assim que vivem os gentios, na vaidade dos nossos próprios pensamentos. É assim que o Senhor quer nos encontrar? Na vaidade do nosso... Como é que você está pensando, né? O Senhor vai perguntar, o que você está pensando? Diariamente, né? Como gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então o Senhor quer mudar toda a nossa maneira, irmãos. O Senhor quer nos tirar dessa esfera para uma esfera celestial. Não é nessa esfera terrena que nós vamos vencer. Não é nessa esfera terrena que nós vamos pelejar, peleja espiritual e vamos vencer. Porque a menina dos olhos de Deus hoje, irmãos, é a igreja. Somos nós. Você tem coragem de falar para o seu irmão e dizer, você é a menina dos olhos de Deus? Diga para o seu irmão. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus está confiando em nós, irmãos. Deus está tendo uma expectativa tremenda em nós. Mas é pela nossa capacidade, pelo nosso potencial, pela nossa eloquência. Irmãos, não é pelo nosso mérito. Nós temos que mudar de esfera, sair dessa esfera terrena para uma esfera celestial. E usar as armas que o Senhor tem confiado para nós. Efésios 6:10 fala, quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus. Deus tem dado para nós, irmãos, toda uma armadura para vencer os dias maus. Nós estamos vivendo dias maus, os dias não são bons, mas o Senhor já nos faz vencer. Amém? Romanos também fala que somos mais do que vencedores por meio do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor levantou um rei em Israel. E o Senhor falou que do reinado de Davi nunca faltaria descendente. Então o Senhor levantou Davi de forma muito especial. Onde era que Davi estava quando Samuel foi ali? Estava cuidando das ovelhas do seu pai. Não cuidando de qualquer maneira. Não cuidando para ser reconhecido. Mas ele estava cuidando de forma sincera, absoluta. Até mesmo dando a sua própria vida pelas ovelhas. E é assim que o Senhor quer nos encontrar. Cuidando dos conservos. Cuidando das suas ovelhas. Irmãos, o Senhor quer que cuidemos de pessoas. Se hoje ainda nós não conseguimos cuidar de pessoas, irmãos, o Senhor está nos encorajando a cuidar de pessoas que são as suas ovelhas, que são o seu rebanho. Para que haja uma grande expressão do Senhor na terra. Então a gente vê assim, Davi estava lá, aí vem um leão. Sabe o que ele fez? Ele não se preocupou com a sua própria vida. Ele foi lá e lutou contra o leão. Para quê? Para proteger a ovelha do seu pai. Quem são as ovelhas do nosso pai? São nossos irmãos. Quem é o nosso pai? É o Senhor. E Ele quer nos encontrar fazendo assim. Então Ele quer que nós cuidemos das suas ovelhas, em amor, com sinceridade. E depois surgiu um leão, que queria matar ali, devorar a sua ovelha, e ele lutou contra o urso. O leão e o urso. Isso serviu de testemunho para ele, quando aquele incircunciso filisteu se levantava para tentar afrontar o povo de Deus. E Davi, cheio do Espírito Santo, disse que ia lutar contra o filisteu, porque por 40 dias aquele circunciso afrontava o povo de Deus, perguntando se tinha alguém que podia lutar com ele. E Davi foi e lutou com ele e venceu o gigante Golias.
Então, irmãos, o Senhor quer vencer por meio de nós, mas nós temos que ter esse coração de amar aquilo que Deus ama. Paulo, ele ganhou essa visão, ele foi dominado por essa visão governou a vida dele totalmente. Paulo não tinha a revelação de toda a economia de Deus como nós temos hoje. Paulo não tinha todo o recurso que nós temos hoje. Mas ele foi absoluto por Deus. Ele foi absoluto por Deus até a sua morte. Quando ele determinou no coração dele ir até Jerusalém, todos aconselharam para que ele não fosse. Mas mesmo assim ele foi, porque ele estava absoluto e pronto para morrer se fosse necessário. Então, muitas das vezes, irmão, nós precisamos ter essa determinação no nosso coração. É porque muitas das vezes nós estamos apegados à nossa boa aparência, à nossa boa maneira de viver nesse mundo. E não nos desesperamos diante dessa revelação. Deus quer colocar um desespero no nosso coração, irmãos. Hoje nós temos ferramentas que nos auxiliam, que nos ajudam a avançar de forma forte. Graças ao Senhor, pela sua infinita misericórdia, nós aqui na Ilha de São Luís, junto com as outras igrejas, nós temos conseguido manter a unidade, a cumplicidade, o companheirismo. E o Senhor tem podido avançar por meio de nós, mas o Senhor quer avançar mais ainda, irmãos. O Senhor requer nesses últimos dias um desespero da nossa parte. Não só no aspecto da nossa pessoa, nos apresentando, mas também cooperando com as suas ferramentas, com os nossos recursos. Quantas das vezes nós temos recurso suficiente na nossa casa, nosso ambiente familiar, dispomos de bons carros, de boas casas, como Davi. Davi viu tudo isso naquela época. Ele tinha uma casa apainelada, ele tinha uma boa acomodação, mas no final da vida dele, ele se preocupou com a casa do Senhor. Nós também precisamos, nesses últimos dias, nos preocupar com a causa do Senhor. A obra do Senhor precisa de nós, da nossa contribuição financeira. Todos nós precisamos cooperar para essa obra. Davi disse assim: não vou em minha tenda entrar, e nem ao meu leito subir, até que eu encontre lugar para ti, ó Deus. Deus quer uma casa, Deus quer uma habitação. Deus precisa descansar. O irmão mostrou para nós que no trono de Salomão havia 7 degraus, 6 mais o 7º, e o último degrau, de baixo para cima, era o lugar onde o rei colocava os seus pés para descansar. Então Deus quer descansar, irmãos. Você quer descanso, irmãos? Trabalhe o descanso de Deus. Não vai ser melhor descanso para nós do que descansar no descanso de Deus. Esse descanso só vai durar 1000 anos. Você nunca imaginou isso na sua vida, né? Nós não temos nada comparável. Nós não podemos comparar com nada dessa vida. Que nos dá descanso de 1000 anos. Não é só descanso, é desfrute. É habitação mútua. Deus habita conosco, nós habitamos com Deus. Então Deus quer trabalhar em nós essa realidade, irmãos. Deus quer mudar nosso conceito, nossa maneira de ver. Deus quer nos energizar nesses últimos dias. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem se intensificado o seu Espírito 7 vezes. Mas nós precisamos trabalhar a nossa natureza caída. Precisamos gastar tempo na Bíblia. Precisamos gastar tempo lendo os livros espirituais. Quantos livros o Senhor tem publicado para nós anualmente? Quantos livros nós temos lido mensalmente, semestralmente, anualmente? Quantas mensagens nós temos ouvido? O irmão Pedro tem uma sabedoria que o irmão Dong tinha, que não era falar só simplesmente uma mensagem hoje, outra amanhã. Ele sempre gasta um tempo falando das mesmas coisas para trabalhar, para
firmar esse conteúdo em nós. Quantas vezes nós fomos em conferência, o irmão Dong falava, dava aquela volta tremenda, falava tudo que ele já tinha falado. Sabe para quê, irmãos? Para que essas palavras se tornem a nossa realidade. Precisa repetir. E os irmãos não têm dificuldade em repetir. Sabe por quê? Porque é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de belas mensagens. Ouvir uma mensagem diferente. Tudo que nós precisamos, o Senhor está falando para nós. Aleluia pela palavra profética. Amém pelo que o Senhor está falando para nós. Precisamos ganhar isso, irmãos. É o que o Senhor está falando para nós. Ó Senhor Jesus. Gostaria de ler com os irmãos 2 Crônicas 9:17. Eu não vou poder falar ponto por ponto, que é muita coisa, irmão. Ó Senhor Jesus. 2 Crônicas 9:17 e 18. Ó Senhor Jesus. Acharam? Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro a ele pegado. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. O irmão está falando muito sobre esse trono de Salomão, que foi um rei que usufruiu de todas as riquezas. Nenhum homem conseguiu usufruir de tanta riqueza, de tudo que existia na terra. Ele fala lá tanto em Provérbios como em Eclesiastes, ele diz que nada ele privou os olhos dele, tudo ele desfrutou. É um exemplo para nós. Muitas das vezes nós queremos desfrutar de tudo nesse mundo, né? Vou trabalhar, o irmão está falando isso nesse livro. Ele diz, eu vou trabalhar porque eu preciso viajar, conhecer o mundo. Vou trabalhar porque eu preciso comprar um carro novo. Eu preciso comprar uma casa nova. O irmão Pedro está mostrando que tudo isso é autêntico, irmãos. É necessário. Você precisa sim de uma casa. Você precisa sim de um carro. Precisa viajar. Mas isso não pode tomar todo o nosso tempo. Nossa vida não pode ser só viajar. O Salomão provou de tudo o que você usufrui hoje. Salomão provou muito mais. É um exemplo para nós. Sabe o que foi que ele falou no final da vida dele? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então não vou provar de tudo para chegar a essa conclusão? De que vaidade é vaidade, tudo é vaidade? Deus já está mostrando para nós o que vai dar no final. Então a gente não precisa. Então nós precisamos viver por fé, irmãos. Deus quer dar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos. Nós não temos nem noção do que Deus quer dar para nós. E às vezes nós estamos nos iludindo com coisas pequenas desta vida. E Deus está com uma revelação maravilhosa. Paulo, eu dei o exemplo de Paulo. Paulo viu a economia de Deus. E ele se tornou absoluto. Então nós precisamos ter clareza dessa economia de Deus, para nós nos tornarmos mais absolutos pelo Senhor. Temos ouvido por vezes, né, o irmão Pedro falando, eu não quero me apegar às coisas dessa vida. Eu não quero posição. Sabe por quê? Porque ele conseguiu ver que o Deus tem algo muito melhor para ele preparado. E essa visão está governando a vida dele, irmãos. E ele quer nos ajudar, que ganhemos essa visão e essa visão governe a nossa vida. Hoje nós temos uns comportores, mais de 300 comportores que estão diariamente na rua. E eles estão ganhando cada dia mais isso. De que fazer a vontade de Deus é mais importante nessa era, nessa terra. Mas isso precisa ser encargo de todos nós, irmãos, toda a igreja. É isso que o Senhor quer de nós hoje. Cumplicidade, companheirismo, como um exército, né? O Senhor está mostrando para nós, um exército de vencedores.
Eu reino, você reina também. O Senhor reina, nós reinamos com Ele. Nós vamos ser co-reis com o Senhor. O Senhor quer que nós reinemos com Ele. Mas para isso é necessário, irmãos, essa visão governar a nossa vida. Então a gente vê assim que lá no trono de Salomão, e o trono representa a autoridade, o governo, domínio. E Deus quer estabelecer o seu reino, o seu trono na terra. Mas para que isso aconteça é necessário que os seus inimigos sejam subjugados. Deus tem um inimigo? Deus tem um inimigo. Satanás. Satanás é o inimigo de Deus. E é importante saber que Satanás também é o nosso inimigo. E ele é o acusador. E ele quer trabalhar na nossa vida, nos tornando rebeldes à vontade de Deus, nos tirando do foco, do alvo, nos enganando. Assim como ele enganou Eva, ele quer nos enganar hoje. E quando Davi externou o sentimento de construir uma casa para Deus, ele falou para Irão que ele queria construir uma casa para Deus. Irão disse: muito bom teu propósito. Mas ele foi consultar a Deus. Deus disse: não, você não deve construir uma casa para mim, porque o teu reinado foi um reinado de sangue. Quem vai construir uma casa para mim vai ser teu filho, Salomão. No reinado de Salomão, Salomão não teve preocupação com os inimigos, porque Davi já tinha lutado todas as lutas, todas as pelejas. E ele já estava em tempo de paz. Ele conseguiu vencer todos os povos. E esse privilégio foi para Salomão. Salomão representa reino de paz. Então, irmãos, Deus quer primeiro subjugar todos os seus inimigos por meio de nós. Colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas quem vai dar essa autoridade para ele? Sabe quem é, irmãos? É você. Deus pode confiar em você? Nós temos que subjugar todos os inimigos de Deus, obedecendo a sua palavra, servindo ao Senhor, como igreja, cooperando com o Senhor, entendendo a sua obra. E aí Deus vai ter esse último período de 1000 anos, que é o período de paz, de descanso. Nesse livro, o irmão mostra que nós estamos próximo de 6.000 anos, desde a morte do Senhor. E falta pouco tempo, irmãos. Não falta muito tempo. Nós estamos muito próximos da volta do Senhor. E esse momento é muito importante para o Senhor. E Deus está confiando para nós, o seu pequenino rebanho, essa responsabilidade de colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Sabe como é que nós conseguimos fazer isso, irmão? Quando nós vivemos no Espírito. Nós não precisamos fazer nada, irmãos, porque Deus já fez tudo. A gente vê assim que foi todo um processo, né? A economia de Deus vai todo um processo. Deus vai levantando em cada era, vai tendo os seus. Foi necessário que o próprio Senhor Jesus viesse, morresse, se tornou o Espírito. E hoje Ele não está mais de forma física, Ele é o Espírito, está dentro de nós. E por meio da vida dEle, que é o Espírito, Ele pode vencer todas as coisas. Mas para isso é necessário que nós nos enchamos do Espírito. Nós precisamos nos encher do Espírito. Quem dá a direção hoje, quem está dando a direção hoje é o Espírito. Por meio da palavra profética. Em cada era Deus tem levantado pessoas
E nós estamos muito claros, irmãos, nós precisamos ter muita clareza que nós estamos debaixo do encabeçamento do nosso amado apóstolo, irmão Pedro Dong. E esse encabeçamento é um encabeçamento de vida, onde nós estamos recebendo uma direção para viver a vontade de Deus. E quando nós obedecemos esse encabeçamento, todos nós vencemos. Porque aqui também mostra que esse exército vai conseguir entrar na boa terra, vai conseguir entrar no reino no último período de 1000 anos. E ele cita como exemplo também, quando o povo de Israel entrou em Canaã, na boa terra. E eles passaram pelo Mar Vermelho, e depois, antes de entrar na boa terra, eles precisavam passar pelo Rio Jordão. E ali no Rio Jordão, eles atravessaram para que eles pudessem entrar na boa terra. Aquilo representa também um batismo coletivo. Mas quem entrou na boa terra não foi toda a geração que saiu do Egito. Foi apenas a nova geração. Sabe por quê, irmãos? Por causa da incredulidade e da desobediência. Ó Senhor Jesus. O Senhor fez com que aquele povo passasse 40 anos no deserto para que eles fossem mortos. Por causa da incredulidade e da desobediência. E o Senhor, irmão, não quer nos encontrar assim. Nem incrédulos, nem desobedientes. Eu ganhei muito, eu compartilhei na quarta-feira sobre esse ponto. Que ser desobediente não é dizer assim, Senhor, eu não vou. Eu não quero. Eu te desobedeço. Não é assim. Você não tem coragem de falar isso para Deus. Você tem coragem de falar isso para Deus? Senhor, eu não te obedeço. Não temos coragem de falar isso. Mas sabe como é, né? Falei. É não aceitando. Não se submetendo a essa palavra. Não fazendo parte. Não tentando não entender. Fazendo que não entende. Não é verdade, irmãos? Você consegue se inserir nesse contexto? Isso deve incomodar todos nós, irmãos. Porque se o Senhor está falando, por vezes, as mesmas coisas, é porque ainda existe algo em nós que ainda nos atrapalha. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Salmo 110, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ó Senhor Jesus. Deus está aguardando. O Senhor está sentado lá. O Senhor está lá nos céus. Está aguardando. Colocar o inimigo debaixo dos pés. Quem está com essa autoridade? A igreja. Deus está aguardando por nós, irmãos. Não vamos perder tempo, amém? Vamos ser um com o Senhor? Abraçar esse encargo, irmãos? Deus quer descanso. Deus quer descansar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ler 2 Samuel 7, 1 e 2. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros,
e a arca de Deus se acha numa tenda. Olha o coração de Davi. Conseguiu o descanso de todos os seus inimigos. Agora, com quem estava preocupado? Com o descanso de Deus. E resta um repouso para nós, irmãos. Resta um descanso para nós. Agora vamos ler o 8:9. Agora, pois, de 2 Samuel 7. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Ó Senhor Jesus, Deus quer nos dar descanso, Deus quer dar descanso para nós, irmãos. Vamos avançar? Vamos ler 2 Pedro 3:8. Irmãos. Todavia, amados, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o Senhor está falando para nós, irmãos. Sabe para quê? Para nós nos arrependermos. Ainda há oportunidade para nós. Às vezes, muitas das vezes, o Senhor está sendo tardio em voltar. Mas Ele é longânimo. Ele é misericordioso. Ele quer que nós nos arrependamos. Amém? Agora vamos ler o versículo 9. Esse do Pedro. É o 9, né, que nós lemos, está certo. Agora Isaías 57:15. Ó Senhor Jesus. Cinquenta e 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor habita lá nos céus, mas Ele também habita conosco. Então o Senhor, Ele quer essa habitação. Ele quer habitar. Deus não está satisfeito, plenamente satisfeito por habitar no céu. Ele quer habitar conosco, irmãos. Mas para isso nós precisamos estar abatidos e contrito com o Senhor. Temos que ter esse coração humilde, submisso à sua vontade, obediente à sua vontade. Eu me incluo dentro desse encargo, irmãos. Todos os irmãos sabem que eu passei por um momento difícil. Eu nunca imaginava ter passado por isso. Mas eu vi a misericórdia do Senhor. Eu sou grato ao Senhor pela oração dos irmãos. Um dos motivos de eu estar aqui hoje é porque os irmãos oraram por mim. Intercederam por mim. E uma experiência que eu tive de toda essa situação, irmão, sabe qual foi? É que quando nós temos uma experiência de quase morte, nós não fazemos caso de muita coisa. Nós abrimos mão de muita coisa nessa vida.
Sabe por quê? Porque a nossa vida não vale nada. Às vezes nós achamos muito bons, muito duro, endurecemos o nosso coração e não sabemos. Eu sempre falei isso, que nós não sabemos quando nós vamos passar dessa vida. Quem somos nós? Não somos nada. E nós podemos perder as oportunidades que o Senhor dá para nós. Que nós não possamos perder nenhuma oportunidade, irmãos. Sempre estar ali obediente. Se for preciso lavar um copo, lave um copo pelo Senhor. Se for preciso passar o pano no chão, passe pelo Senhor. Seja obediente. Por mais humilde que seja o encargo que o Senhor confiar para você, seja obediente. Porque nós não sabemos qual será o nosso tempo aqui. Quanto tempo ainda nos resta. Todos nós estamos passivos, estamos passando por um momento de pandemia, onde muitas pessoas já morreram, já passaram dessa vida, mesmo irmãos que a gente tanto prezava, tanto amava, e não estão mais aqui. Não sei, o Senhor sabe do coração dos irmãos, de cada um que já esteve e não está mais conosco, mas a grande verdade é que nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor dá para nós, irmão. Vamos ser fiel ao Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, vamos aproveitar, vamos formar pequenos grupos para a gente compartilhar sobre essa palavra. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Forma grupos de 4, 5 irmãos no máximo.